8 candidatos estão na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Desses 8, porém, a metade não tem nenhuma representação partidária no Congresso Nacional. Isso faz com que, principalmente, eles tenham restrições, como menos verba para as campanhas, ausência nas propagandas eleitorais em rádio e televisão, ou menos participação em debates. Nesta série especial, o Correio do Povo entrevistou esses 4 candidatos, que se apresentaram e comentaram sobre os seus planos para a cidade. Foram entrevistados Carlos Alan, do PRTB, César Pontes, do PCO, Fabiana Sanguiné, do PSTU e Luciano Schaffer, da UP. A série vai ao ar entre os dias 10 a 13 de setembro de 2024, diariamente na edição impressa e no site, além deste podcast. Meu nome é Rafael Renkovski e esse é o podcast Matriz. Olá, leitores do Correio do Povo e ouvintes do podcast Matriz. Nesta série de entrevistas, apresentamos os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre pelos partidos que não possuem representação no Congresso Nacional. No episódio de hoje, Fabiana Sanguiné, candidata do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, que fala sobre a sua trajetória e as suas propostas para a cidade. Bem-vinda ao Matriz, Fabiana. Muito obrigada pelo espaço, agradeço aqui ao Correio do Povo, a gente fica muito feliz quando é convidado assim, para esses espaços, porque a gente vive aí no Brasil uma legislação eleitoral que é extremamente antidemocrática, né? A população sequer consegue ter acesso a todos os candidatos que participam do pleito, né? E muito menos aos seus programas. Então, muito obrigada por estar dando essa oportunidade de estar defendendo o nosso programa e levar para a população cada vez mais informação sobre o processo eleitoral na cidade. Para começar, Fabiana, queria que tu se apresentasse, a Fabiana pessoa antes da Fabiana candidata. E a pergunta é, quem é Fabiana Sanguiné? Então, sou uma moradora da periferia, nasci e me criei na Lomba do Pinheiro, sou mãe solo, mãe do Matheus, que já não é mais um bebezinho, hoje está com 25 anos. Eu sempre digo que sou mãe do Matheus e sogra da Ana, que é para ganhar uns pontos em casa, entendeu? Sou trabalhadora da saúde desde os 18 anos de idade, sempre trabalhei na área da saúde. Trabalho no município de Porto Alegre há 25 anos já e sempre trabalhei no SUS, né? Trabalhei muito tempo lá no Postão da Cruzeiro, sempre trabalhei na ponta, no atendimento direto à população. Hoje eu trabalho no Hospital Presidente Vargas, na sala de vacinas, sou vacinadora ali. E é um prazer, assim, né? É uma história construída no atendimento da saúde pública à população mais carente da nossa cidade, que eu acho que a gente é o nosso público, né? E eu peguei um processo de 25 anos aí do SUS em Porto Alegre, né? Então, assim, é um processo que a gente viu um desmonte aí brutal da rede em Porto Alegre, eu vivenciei muito isso. Comecei a me envolver mais no processo político lá pelos 2010, mais ou menos, quando meu filho já estava um pouquinho maior, que daí eu conseguia ter que é isso, né? A mãe solo, ela não consegue ter inserção social muito em lugar nenhum, porque é uma carga enorme, né? Então, assim, quando meu filho cresceu um pouquinho mais, eu consegui participar um pouco mais dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, e a partir dali eu me encontrei no PSTU, e a partir dali eu venho militando organizadamente no movimento de mulheres, no movimento sindical, no movimento social, e estamos aí construindo essa luta, construindo com muito orgulho. A segunda pergunta era justamente isso, como é que foi esse teu ingresso na política, e tu já nos contaste um pouco, e o que representa essa tua candidatura, e aí aproveito te perguntando junto quando tu citaste tua trajetória política, se essa é a primeira vez que tu se candidata a um pleito. A minha primeira experiência no processo eleitoral foi em 2022, Eu fui candidata ao Senado. E essa é a segunda experiência agora para a Prefeitura de Porto Alegre, né? E a minha experiência na vida política vem pelos movimentos sociais, pelo movimento sindical, pelo movimento de mulheres já desde 2010, né? Então, nesse espaço da organização dos trabalhadores, né, da mobilização mais de base, eu já venho a uma certa caminhada, né? E no processo institucional, do processo de eleição, realmente é a minha segunda experiência. Mas é
isso, assim, eu trago para cá essa experiência, esse é o nosso objetivo, trazer para esse espaço uma fala dos trabalhadores, né? Nosso objetivo é poder apresentar para a classe trabalhadora, né, para a população, que é a população com quem eu sempre trabalhei e que eu faço parte, porque eu sempre digo assim, eu uso o SUS, a minha família usa o SUS, meu filho nasceu no SUS, meu filho e a minha nora, eles não têm plano de saúde, eles, né, se recorrem no serviço público, é a realidade da classe trabalhadora, né? Então, assim, o nosso objetivo é trazer propostas que atendam às necessidades da maior parte da população, que é moradores da periferia, que são os trabalhadores, em especial aqueles que são mais pobres, mais carentes e que foram os mais afetados agora no período de enchente, né? Esse é o nosso objetivo, é para isso que eu me propus a aceitar essa tarefa. Então tu diria que é uma candidatura que ela marca uma posição política e fala para um determinado público. Claro, sempre tem a pretensão de ganhar votos e de fazer uma boa eleição, mas prioritariamente tu diria que é uma candidatura que marca a tua posição? Assim, a gente tem proposta para a cidade inteira, né? E para os eixos todos da cidade, né? Mas a gente sempre diz assim que a gente tem um lado nessa história, né? A gente tem propostas para resolver os problemas da classe trabalhadora, porque a gente vê que tem um projeto de governo que não é só do governo municipal, é um projeto de país, é um projeto do governo federal, estadual e municipal, que é de muito privilégio para aqueles que já são bilionários, né? A gente sabe disso, a gente percebe isso em todas as esferas. Agora, na enchente, isso ficou mais gritante ainda, né? A questão da saúde, por exemplo, a saúde pública em Porto Alegre, ela está praticamente 100% entregue à iniciativa privada. E isso é uma catástrofe para os trabalhadores terceirizados, tá? E parcerizados, que é via PPP, via parceria público-privada, porque esses trabalhadores são trabalhadores mais precarizados, com menos direitos trabalhistas, sem estabilidade, com menos acesso a direitos sociais. Isso é uma tragédia para esses trabalhadores, é muito ruim para os trabalhadores, para o pingo de trabalhadores municipais que ainda existe, porque significa uma descontinuidade das relações de trabalho, né? E pior ainda, para a população, porque significa o município abrir mão da sua responsabilidade da saúde pública para entregar esse serviço para alguns empresários ganharem dinheiro com isso, né? Na realidade é isso. A saúde de Porto Alegre, ela vem decaindo brutalmente no último período, são filas imensas nos postos de saúde para conseguir vacina, a qualidade do serviço caiu muito, mas isso tem relação direta não com aquele trabalhador precarizado que está lá na ponta, é a relação direta com a gestão de política que é essa, de desmonte do Estado. Eu sempre falo o seguinte, a política deles é Estado mínimo para o pobre, é Estado mínimo no serviço público, é Estado mínimo para a saúde, para a educação, para o transporte, para a infraestrutura da cidade, todo aquele serviço que a população mais pobre necessita, porque quem é pobre que anda de ônibus, quem é pobre é que vai para o SUS, quem é pobre é que tem um filho na escola pública, todo aquele serviço público que a gente acessa está cada vez mais precarizado e é Estado mínimo. Mas para os grandes empresários, e aí eu estou falando de grandes empresas com inclusive ações multinacionais, entendeu? Para os grandes empresários é um Estado muito forte, é muito dinheiro, né? Então a gente vê, eu sempre falo o seguinte, lá na época da Covid, eu sou da saúde e isso para mim é muito emblemático. Na época da Covid, quando a nossa população estava enfrentando uma pandemia que de início era mortal, uma alta letalidade, enfim, não preciso relembrar aqui todo o drama que foi da Covid, e a gente não tinha leito, não tinha vacina, não tinha oxigênio e as pessoas morrendo sem ar. 2 novos bilionários no Brasil despontaram na lista da Forbes, ligados à saúde privada, tá? E esses bilionários são esses caras que fazem negócios para acessar os serviços públicos, né? E eu sempre digo o seguinte, empresa privada tem um objetivo. O objetivo da empresa privada e de qualquer empresário é lucro. E serviço público, no nosso entendimento, não é para gerar lucro. Está gerando lucro, tem alguém passando 2, 3 anos esperando uma cirurgia e tem uma empresa ganhando lucro com isso?
Como assim? Então, assim, serviço público é para ser gerido para atender à necessidade da população. Então, por isso que a gente acha que saúde pública não é balcão de negócio, não pode ser moeda de troca nas negociatas entre políticos e empresários, entre o governo e os seus financiadores, porque na realidade é isso, esses caras compram os seus políticos, financiam as suas campanhas, direto, porque se a gente for ver, quem ganha processo eleitoral está diretamente relacionado a grandes máquinas de marketing, e é muito dinheiro, bom, então está diretamente proporcional a isso. Os caras compram os seus políticos, né? Pagam as suas campanhas para que lá na política, seja no executivo, seja na Câmara de Vereadores, passem os projetos que lhe beneficiam. E a gente acha que não pode ser assim, né? Quem paga imposto nesse país é pobre trabalhador. Quem tem que ser beneficiado de dinheiro público é pobre trabalhador. Os grandes empresários, os grandes bilionários desse país não pagam imposto, isso não é novidade para ninguém. Eles são perdoados dos seus impostos, eles são perdoados das suas dívidas, né? E sequer pagam IPTU. A gente tem o caso da Fraport, que foi perdoada de 60 milhões de reais de IPTU pelo Melo. Tá? Então, para além de ser uma empresa privada, de receber muito dinheiro público do governo federal, diretamente aqui a Prefeitura de Porto Alegre consegue repassar esse tamanho do orçamento. E daí para a saúde não tem dinheiro, para a educação não tem dinheiro. Então tem um projeto político por trás disso. Tem um projeto político muito consciente, né, de escolha de como fazer política, e a gente não vê diferença entre o governo federal, estadual e municipal. A base de planejamento político, inclusive no período da reconstrução agora, está ligada diretamente ao benefício e privilégio de grandes empresas. Grandes empresas multinacionais ligadas ao agronegócio, grandes empresas ligadas a construtoras, né? Grandes empresas vão ganhar muito dinheiro com a tragédia da enchente, como aconteceu na Covid. Então, esse é o problema de fundo. Tem um projeto político dos governos em benefício daqueles que já são multibilionários. A gente acha que o problema da enchente aqui em Porto Alegre, a gente acha que o Melo é responsável direto aqui em Porto Alegre exatamente porque ele toca esse projeto de desmonte do município. Não é novidade para ninguém que o DEMAI vinha num processo de desmonte brutal. O DEMAI ele é a menina dos olhos para a privatização. Ele era o grande plano de privatização do Marquesan que não conseguiu passar por muita luta dos trabalhadores do DEMAI e dos municipários também e da sociedade. E o Melo encampou como grande batalha dele privatizar o DEMAI. Vem diminuindo drasticamente os trabalhadores do DEMAI, tem metade dos trabalhadores que precisavam ter, e para além de ter poucos trabalhadores por dentro, o DEMAI está todo terceirizado. Isso a gente fala que é um serviço público, vamos pensar o seguinte, é um setor, é um departamento de trabalho que trabalha lá dentro com várias empresas. Várias, porque é uma empresa terceirizada para limpeza, é uma empresa terceirizada para outro projeto, é outra empresa terceirizada para não sei o quê, e isso é trabalho precarizado. Eu estava falando ontem ainda numa entrevista, a terceirização no Brasil, que já é usada há muito tempo por muitos governos, mas que se aprofundou brutalmente no governo Temer, ela é utilizada como um instrumento para a entrada de trabalho muito precarizado. Inclusive, a mão de obra análoga à escravidão no Brasil, ela é resgatada prioritariamente por empresas terceirizadas. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, as denúncias de trabalho escravo que teve na Serra Gaúcha, lá da Salton, tinha mais algumas empresas ligadas a esse resgate, eram via terceirização. Era uma empresa terceirizada. E aí o grande empresário lava suas mãos e diz, é da empresa terceirizada o problema. Eu trabalho com colegas, eu trabalho num hospital público, eu sou municipária, mas eu trabalho direto com a terceirização. Então, assim, a segurança é terceirizada, a portaria é terceirizada, o administrativo é outra empresa terceirizada, a lavanderia é outra empresa terceirizada, a nutrição é outra empresa terceirizada, a higienização é outra empresa terceirizada, os médicos já estão sendo contratados via cooperativa terceirizada. Então, cada um com um vínculo de trabalho num lugar diferente. Então, tu imagina trabalhar com qualidade no caos desses, né?
A lavanderia, você chegou a entender o absurdo. A lavanderia do HPV, a roupa era lavada em Torres. Ia para Torres, a roupa suja, lavava numa empresa terceirizada lá, voltava para cá, e assim, condições péssimas de qualidade. E assim eles vão desmontando o serviço público. Esse é o projeto, entende? E esses trabalhadores, gente, trabalham anos sem condições, sem direitos trabalhistas. Eu trabalho com uma colega, vou falar o nome dela aqui, a Terezinha, uma colega que eu trabalhei 5 anos sem férias. Porque todos os anos a empresa terceirizada abre falência, abre uma nova empresa com uma nova razão social, recontrata os mesmos trabalhadores com menos salários e menos direitos. E assim vai indo, entende? Esse é o processo de terceirização no Brasil e para isso que serve o processo de terceirização. A construção civil é uma que se beneficia muito desse processo de precarização do trabalho, entende? Então, o planejamento da reconstrução no Rio Grande do Sul defendido pelas 3 esferas de governo é em base à terceirização, às parcerias público-privadas e privatização. Esse PAC que vem para a reconstrução do Estado é em base à parcerização e é contrato de trabalhador terceirizado precarizado, e é contra isso que a gente se coloca. E a gente diz o seguinte, para enfrentar esses problemas, tem que enfrentar os grandes bilionários que estão sendo beneficiados com isso. Tem que enfrentar os governos que fazem esse tipo de política para beneficiar esses grandes bilionários. Então, assim, eu tenho dito o seguinte, Porto Alegre ele tem alguns donos, né? Algumas famílias que mandam na cidade, tem até... já estudo a respeito disso, né? Grandes construtoras, famílias bilionárias, né? Então, a gente só de andar pela cidade, a gente já vê aí o lobby do Zafari, da Melnick, da Multiplan, entre outros, né? A própria privatização da Carris seguiu essa lógica, né? A Carris, que era uma empresa pública histórica no país e na história da cidade, que tinha um serviço de qualidade excelente, apesar dos governos, apesar do desmonte dos governos, tinha uma qualidade excelente. A Carris segurou as linhas durante todo o período da Covid, que as empresas privadas não queriam ir porque não dava lucro, porque não estava valendo a pena fazer aquele transporte. A Carris manteve esse transporte nos lugares mais longes, nos lugares mais pobres, na periferia. Logo em seguida, foi entregue a preço de banana para a família de um dos bilionários que mandam na cidade, ligada à construção civil e ligada à especulação imobiliária. Então é assim que funciona. É contra isso que que está a serviço a nossa campanha. É contra isso que está a serviço as nossas denúncias. A gente acha que para enfrentar e resolver os problemas, inclusive ligados à enchente, a lógica precisa mudar. A gente sabe que não havia manutenção nenhuma no sistema de proteção da cidade há muito tempo, inclusive com a intenção de privatizar esse sistema de proteção, porque tem toda a entrega do Cais Mauá, para a empresa privada. A gente sabe de todos os avisos que o município teve, já, inclusive documentado. Em 2023 a gente teve 2 enchentes na cidade. 2 enchentes, foi setembro e novembro em 2023, que já entrou água até aqui a Rua da Praia, tá? Já entrou água no mercado público. E ali o sistema já avisou e já ficou muito evidente toda a falha do sistema. E ali já tinha em 2023, inclusive, documentação por técnicos e engenheiros da cidade encaminhadas à prefeitura e que foi engavetado. E tudo que foi sinalizado naquele documento, infelizmente, veio a acontecer, que é o extravasamento dos diques, o rompimento dos diques, as comportas que não deram conta, as bombas de drenagem que tinham problemas estruturais, já era sinalizado o que precisava ser feito para que elas funcionassem. 24 bombas de drenagem, só 19 funcionaram. Dessas 19 não funcionaram. Dessas 4 que funcionaram, 2 foram desligadas sem aviso nenhum pela CE Equatorial, que é outro problema que a gente precisa enfrentar, porque não é possível que uma empresa privada desligue uma bomba de drenagem, alague bairros inteiros sem nenhum aviso para o governo, para a população, sem nenhum plano de evacuação. Eles botam a vida das pessoas em risco. Candidata, só entrando... Tu falou aqui algumas prioridades não tem problema, do teu mandato, da tua campanha.
objetivamente algumas prioridades caso eleita, algumas coisas que estão no teu programa e tu considera, se eleita, que serão as principais prioridades e enfim, práticas a serem exercidas. A gente defende, para essa questão da enchente, também para resolver a questão da moradia, a gente defende uma empresa pública de obras, um plano público de obras públicas, tá? Inclusive a gente pode utilizar todo o que já se tem de conhecimento e organização do próprio DEMAB, que há décadas não tem planejamento de moradia popular, Departamento Municipal de Habitação, né? Acabou se resumindo a assinar licenças para grandes empreiteiras, né? Então, assim, para não passar dinheiro público para grandes empreiteiras que vai virar especulação imobiliária, que gera emprego precarizado, como eu estava te falando, que é o segundo setor no país a mais usar mão de obra escrava, análogo à escravidão, a gente defende uma empresa pública, municipal, estatal, controlada pelos trabalhadores para tocar as obras de reconstrução. Porque não é possível que os trabalhadores, os moradores de bairros inteiros tenham que esperar ainda 5 anos dentro de um abrigo para esperar as grandes negociatas com as empreiteiras que estão ganhando bilhões em cima disso, né? Isso gera emprego, inclusive emprego mais qualificado, porque é um emprego com estabilidade, é um emprego com direitos trabalhistas, é um emprego com salários mais razoáveis, né? Então isso resolve também problemas de geração de emprego, resolve problema de construção de todo o equipamento público que foi destruído na enchente e também para a construção das casas das pessoas, mas para além disso, precisa dizer o seguinte, é urgência a questão de resolver o problema de moradia das pessoas. Quem tem teto tem pressa. As pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas. A gente anda na Zona Norte, no bairro mais afetado, que foi a Sarandi, 30 mil moradores, que ficou com água tapando a sua casa, com mais de 2 metros de altura por mais de 30 dias. As pessoas ainda não conseguiram voltar para suas casas. Pior, não conseguiram nem fazer os laudos para iniciar o processo para compra assistida, enfim, para subsídio do governo. Por quê? Porque a gente está no processo eleitoral e o governo municipal não encaminha laudo para poder responsabilizar o governo federal de não construir casa. O governo federal não constrói casa para responsabilizar o governo municipal de que não encaminhou o laudo. E as pessoas ficam no meio nesse jogo aí, sendo utilizadas suas necessidades no processo de campanha eleitoral. Então a gente acha que precisa ser discutido isso. Porto Alegre já tinha um problema de moradia gritante antes da enchente, que só se aprofundou agora na enchente. São 500 casas que vão ser derrubadas só no bairro Sarandi. A gente acha o seguinte, tem mais de 100 mil imóveis vazios em Porto Alegre, sabe? Dados do IBGE, em mãos da especulação imobiliária. Imóvel vazio há mais de 10 anos, sem função social, sendo usado para especulação imobiliária, precisa ser desapropriado de forma imediata para resolver o problema de moradia dessas pessoas. A enchente foi uma questão, uma catástrofe natural, digamos assim. Mas tudo que foi feito decorrente disso e mesmo a forma como o governo não enfrentou a enchente é uma questão política e social. Então, assim, jogar massas de pessoas... A prefeitura diz que são 19 mil pessoas que estão sem moradia só em função da enchente. Já era em torno de 70 mil antes da enchente. E não é possível a gente ter prédios e prédios vazios no centro de Porto Alegre sendo usado pela especulação imobiliária, que grandes construtoras vão ganhar dinheiro com isso. Tapumes da Melnick em tudo que é lugar, lobby do Zafari fazendo especulação imobiliária e as pessoas não teriam onde morar. E vamos lembrar, a enchente a gente tem responsável. A enchente tem responsável, tem CPF, RG, endereço e nome. E em Porto Alegre é Melo. Então, assim, tem que ser responsabilizado pelo crime que foi, não ter dado toda a manutenção do sistema anti-enchente. Pior, não ter tido um plano B, não ter tido um plano de evacuação dos bairros, não ter tido um aviso para a população. Gente, eu digo assim, não dá nem para dizer que é incompetência, porque quando tu diz que é incompetência, tu dá o advento da dúvida. É um desprezo completo pela vida da população. E aí a gente está falando da população periférica, aquela mais pobre que é majoritariamente negra, né?
Porto Alegre se autodeclara uma cidade branca, 75% de brancos, né? Só que a gente vai olhar quem foi atingido pela enchente, são 56% de população negra, né? Então, assim, esse crime todo, inclusive, tem um viés racista, né? E a gente precisa enfrentar isso. Só que para enfrentar isso, precisa ter um governo que enfrente os grandes bilionários, as grandes construtoras, os grandes lobbies aí que mandam na cidade, os grandes donos da cidade. E a gente acha que os candidatos que estão disputando o pleito não têm esse objetivo, né? Os candidatos que estão disputando o pleito, inclusive, são financiados por esses caras. E eu não vou fazer diferença dos 3 primeiros, não. São financiados por esses caras, eram base do governo Leite, são base ainda do governo Lula, inclusive. O MDB do Melo é base do governo Lula a nível federal, então, assim, tentam polarizar aí... entre esquerda e direita com Melo, só que isso é uma polarização muito superficial que não se sustenta, né? Visto que o MDB tem cargos ministeriais no governo Lula. Então, o projeto de fundo não resolve o problema da população e continua beneficiando os grandes bilionários. Agora, após toda essa tragédia, o governo Lula liberou aí o maior plano safra da história. São 400 bilhões de reais para o agronegócio, que é a agricultura empresarial, que não tem nada a ver com a agricultura familiar, tá? A agricultura familiar nós defendemos, inclusive é um setor que não consegue acessar o subsídio do governo, que alimenta a cidade, porque o agronegócio, que é a agricultura empresarial, é para exportação. São as grandes multinacionais que expulsam o pequeno agricultor do campo. Então imagina, não tem dinheiro para construir casa. É uma burocracia desgraçada. As pessoas não conseguiram acessar os 5.100, que já é uma humilhação, que já não dá para nada, tá? Mas tem 32 bilhões só para o Rio Grande do Sul, para empresas que muitas delas não foi afetada. Pode um negócio desses? A gente acha que não. Isso demonstra muito nitidamente uma escolha do governo. Uma escolha que é pelos grandes bilionários, que é pelo grande bilionário, um grande empresário que financia eles, entendeu? Então, assim, a nossa campanha está em nome de denunciar essa situação, de apresentar uma saída para a classe trabalhadora que passa por essa denúncia, mas passa prioritariamente pela organização dos de baixo. Eu queria falar sobre a experiência lá no Sarandi. Consegue me dar minha agenda, por favor? Candidata, rapidinho, eu só quero voltar num ponto que tu citaste quando a gente te perguntou uma proposta tua de mandato e tu citou a criação de uma empresa de obras municipais, tá? Da onde viria o recurso para criar a empresa? Sim, vou te responder primeiro essa questão do recurso, pra gente não se perder, e depois eu quero falar dessa experiência lá do Sarandi, tá? Primeiro assim, ó, a gente defende um IPTU fortemente progressivo. Isso quer dizer o quê? Que quem tem mais, que tem propriedades mais caras, mais valiosas, enfim, quem tem vai pagar mais. Quem tem menos vai pagar menos, porque não é o que se dá hoje na cidade. O fim da Lei Candir, tá? Mesmo que não seja possível a nível municipal, é uma defesa política nossa, porque o que é a Lei Candir? Ela isenta as exportações de pagar imposto. Porto Alegre é um porto de exportação para o agronegócio, né? Então, assim, a grande riqueza de Porto Alegre viria desses impostos, só que ela é isenta de pagar imposto, né? Então, assim, é um setor que ganha bilhões em recurso público, né? E nem imposto paga. Então, Porto Alegre, até em função da desindustrialização do país, que afeta o Rio Grande do Sul gravemente, e Porto Alegre também, a cidade cada vez mais tem virado um porto de exportação. Então, assim, não recolher imposto dessas grandes empresas que estão exportando o que os trabalhadores produziram aqui é um crime, né? Então, a gente defende o fim da Lei Candir, a gente defende cobrança imediata das dívidas dos sonegadores e confisco dos seus bens. Só daí já viria bilhões, assim, porque tem empresas gigantescas aí que não pagam impostos, que sonegam impostos e que depois são perdoados das suas dívidas, tá? E o fim das isenções e perdões de dívidas às multinacionais, né? Principalmente as multinacionais. E eu vou citar como exemplo
A própria Fraport, assim, que eu já citei, né? A Fraport é uma empresa privada que é uma concessionária, que assumiu, né, a administração do Salgado Filho, concessionária privada, uma multinacional que tem 30 aeroportos no mundo. Ela arrematou por 382 milhões. Só no período da Covid ela já recebeu de dinheiro público, porque o lucro dela caiu, ela recebeu de dinheiro federal 380 milhões. Só ali ela recebeu de volta o dinheiro que ela tinha colocado. Para além disso, utilizou dinheiro nosso, público, do BNDES, para investir no aeroporto. Então a gente pagou a reforma do aeroporto, a gente já pagou o valor que ela tinha colocado e agora ela ganhou mais 425 em função da enchente. E o trabalhador não conseguiu ganhar os seus 5.100, entendeu? Então, assim, e ela foi perdoada 60 milhões pelo Melo de IPTU. As empresas de ônibus têm isenção têm subsídio de recurso municipal na média de 110 milhões. Mais 60 milhões só em 2023 que foi perdoado às empresas ligadas à ATP. Quanto é que já deu aí? Mais o dinheiro da Fraport. A gente só está dando 2 exemplos, entende? Por isso que a gente diz que para resolver... Essas candidaturas que estão aí não se propõem a resolver os problemas de necessidade da maior parte da população. Eles estão se propondo a manter o que a gente tem aí na política. Eles estão se propondo a manter o privilégio dos grandes empresários, das multinacionais que financiam as suas campanhas. É isso que precisa ficar evidente para as pessoas entenderem. Nós viemos com um objetivo muito claro, que é apresentar uma saída para a classe trabalhadora. E eu quero reafirmar, assim, a gente está falando do governo municipal, mas nós, o PSTU, é oposição de esquerda às 3 esferas de governo. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa dizer. Por quê? Porque Porto Alegre não é um umbigo. Se a gente falar de saúde, por exemplo, a verba da saúde, o orçamento da saúde, ela é composta pelas 3 esferas. Então, a gente precisa falar do Estado e da União também. Se a gente falar na questão da enchente, tanto para se socorrer como para reconstrução, são verbas e responsabilidades das 3 esferas de governo. Então, a gente precisa falar das 3 esferas de governo. É importante que as pessoas entendam essa estrutura do país, né, que Porto Alegre acaba refletindo. A estrutura da política do país é essa, de beneficiar os grandes empresários. Para além disso, na própria questão da enchente, a gente entende que tem responsabilidade das 3 esferas. O Eduardo Leite flexibilizou quase 500 artigos do Código Ambiental para beneficiar o agronegócio, né? Eu estou falando da agricultura empresarial. E isso é um ataque frontal a própria proteção da natureza. Inclusive foi liberada as áreas de proteção, tá, para novas barragens, para novos reservatórios de água. Entende? Isso é um problema grave. Assim, Porto Alegre já está sentindo o impacto da emergência climática, né? Vamos pensar o que aconteceu agora com as queimadas de São Paulo e Minas Gerais. O município acabou de lançar um alerta, porque pode ter muito problema respiratório em função das queimadas que o agronegócio fez em São Paulo e Minas Gerais. E a gente está vivendo um momento fundamental para pensar e discutir a questão da emergência climática. Já é uma realidade para nós. Para além disso, o governo Lula, além da verba bilionária liberada para o agronegócio, que assim, quando eu falo de agronegócio, gente, que é agricultura empresarial, é latifúndio, mercado externo, o setor que mais polui, que mais desmata, que mais usa veneno, agrotóxicos que são proibidos no mundo inteiro, é utilizado aqui. O Bolsonaro liberou horrores de agrotóxico, mas o governo Lula ainda não restringiu isso, está liberado, né? E é o setor que mais utiliza mão de obra análoga à escravidão. A gente está falando desse setor. 75% dos gases de efeito estufa, que é o responsável pelo aquecimento global no Brasil, ou seja, 75% do setor que mais aquece a nossa região, é o agronegócio. E é esse setor que a gente sustenta com bilhões de dinheiro público, que Porto Alegre virou porto de exportação para esses negócios, que não pagam imposto,
que geram pouquíssimo emprego, pouquíssimo desenvolvimento de tecnologia, entende? Porque a gente virou exportação de grãos de novo, né? O Brasil sofre uma desindustrialização brutal e Porto Alegre também sofre. E cada vez mais a gente investe em setores altamente poluidores e destruidores da natureza e deixa de investir em desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da indústria, empregos estáveis com direito trabalhista. Né? Então isso precisa mudar e assim, isso acontece porque é um projeto de governo, né? Não é porque fulano é melhor que ciclano. É um projeto a nível nacional que a gente precisa discutir com a classe trabalhadora para se organizar e enfrentar. Candidata, tu tem criticado bastante as 3 esferas, federal, estadual e municipal. Nosso tempo tá quase acabando, mas para ir se encaminhando ao final, uma pergunta. Se no dia 27 de outubro, caso haja um segundo turno, e a senhora não esteja no segundo turno, aliás, antes do segundo turno, a senhora pretende apoiar alguma candidatura? A gente ainda acha cedo para a gente se posicionar a esse respeito. A gente ainda está no primeiro turno, a gente ainda quer discutir com os trabalhadores, apresentar o nosso programa e, inclusive, assim, um dos pontos centrais da nossa defesa são os conselhos populares, né? A gente acha que a comunidade, por exemplo, a gente está falando da enchente, os bairros atingidos pela enchente precisam se organizar para poder decidir de fato e decidir os rumos da política, né? Teve um fato muito interessante que evidenciou muito isso para nós, que é o bairro Sarandi teve o dique rompido e a população avisava sistematicamente o governo que o dique estava rompido e o governo negou por semanas. E a gente sempre diz o seguinte, ninguém melhor do que o morador do bairro para saber das suas necessidades. Ninguém melhor do que quem está lá e conhece a sua região para saber a prioridade das suas necessidades. Então a gente acha que as pessoas precisam se organizar em conselhos populares, seja por moradia, por bairro, por área de trabalho, por área de estudo, para poder realmente decidir, discutir política, decidir qual a prioridade de resolução da sua necessidade e fiscalizar essas obras. Porque não adianta largar isso na mão do governo que já alagou a cidade, muito menos na mão de uma empresa privada que objetiva o lucro. E era isso que eu queria falar do bairro Sarandi. Tem uma experiência muito interessante lá, as pessoas estão se organizando. Essa semana, no sábado, dia 7, tem uma assembleia popular no bairro. A comissão fiscaliza Sarandi, exige poder ter acesso ao que está sendo feito nas obras, a fiscalização das obras. O governo diz que começou as obras, mas a gente não tem visto isso. Então, assim, é um processo muito interessante que a gente acha fundamental e é isso que a gente defende. Se a gente ganhar a prefeitura, a gente vai estimular que a população possa se reunir, se organizar, discutir política e decidir 100% do orçamento da cidade, porque afinal de contas, esse orçamento ele é recolhido com os nossos impostos do trabalhador, da população mais pobre. Se tu olhar de forma proporcional, quem paga imposto, quem sustenta o orçamento público desse país é a população pobre, ou seja, quem não consegue pagar a passagem de ônibus é que está pagando a reforma da Fraport, uma empresa privada multinacional, entende? Então a gente acha que a população pode se organizar e tem condições de decidir política e decidir o orçamento da cidade, e é isso que a gente defende. Há exemplo, inclusive, do que aconteceu com o voluntariado, né? Porque se não fosse trabalhador, ajudar trabalhador, esse povo não tinha sido resgatado. E eu não acho, o lema da direita é o povo pelo povo, né? Porque o Estado é mínimo e eles defendem o Estado mínimo. Eu não acho que seja isso. Eu acho que o Estado não teve condições de ofertar os seus serviços, não teve condições de prevenir a tragédia, porque já é raquítico. Não é Estado mínimo, é raquítico para o serviço público, é enorme para dar dinheiro para a multinacional, entende? Então a gente quer um Estado forte, muito forte, para atender a população mais pobre e que a população pobre possa fiscalizar esse Estado, possa decidir o que esse Estado vai fazer e fiscalizar. Então é isso que a gente defende, é essa a nossa proposta. Eu queria, não sei se a gente tem tempinho ainda, deixar a nossa página oficial para quem quiser nos acessar, conhecer nosso programa, saber das nossas ideias, entrar em contato com a gente. Acessa no Instagram @fabisanguiné_PSTU. A gente vai ter um maior prazer em conversar e esclarecer qualquer dúvida, enfim, e conversar melhor.
Então, Última para pergunta. finalizar, candidata, caso a senhora no dia 27 de outubro, eventual segundo turno, seja eleita, o que gostaria de ver na manchete do Correio do Povo? Se eu for eleita, eu gostaria muito de ver na manchete que finalmente Porto Alegre tem um governo que os trabalhadores vão decidir a política e o orçamento. Que esse é o nosso objetivo. A gente não quer o poder para nós. A gente não vai inventar a roda. A gente quer que as comunidades tenham o poder de decidir os rumos da sua vida. É essa a questão. Porque na realidade a gente vota a cada 2 anos e nada muda. Né? A população mais pobre sente isso. A gente vota nos caras que têm um discurso muito bonito, que tem um marketing maravilhoso e que chega lá e acaba fazendo outra coisa. Candidata, muito obrigado pela disponibilidade. Essas entrevistas estão disponíveis no site do Correio do Povo e foram veiculadas também na edição impressa do jornal. Eu sou o Rafael Rinkovski e comigo apresentou este podcast a repórter Flávia Simões. Assistência técnica e edição são de Wilson Bravo. Até mais.